fazer um corta-caio aqui, para encerrar o trabalho de hoje. Tá? As sanções que estão fazendo, estão tentando já na 6ª rodada de sanções. Cada sanção que eles estão fazendo, arrebentando mais em cima deles. Já tem gente, já tem oposição. A Alemanha já houve um revés. A aposta do Wellington, principalmente minha, é que o governo alemão caia até agosto. Não vai segurar a onda. Não vai segurar a onda. Outros governos, se caiu o alemão, caiu o principal. Como eu falei, é o principal cachorro americano. Tá? Então, se ele cair, outros vão cair em sequência. Não tenha dúvida. O negócio não está bonito, como eu falei. Então é o seguinte, eu sempre falei, o nazismo, ele nasce de um modelo europeu de comportamento classista, racista, diferenciado. O europeu se sente melhor. E eu vou repetir aqui uma história, um corta-caio, a história que eu escutei uma vez, que o Villa-Lobos estaria na Alemanha. Eu não sei se estava num restaurante ou numa cafeteria, era num período anterior à guerra, e que o Hitler teria adentrado o recinto com seus seguranças. Tá? E como era um ambiente muito grande, todos se levantaram e fizeram a saudação nazista, menos ele, o Villa-Lobos. Ele ficou de boca aberta e externou isso aos seus pares alemães que estariam na mesa. E depois exclamou indignado, pois ao seu redor estavam ali os expoentes do pensamento alemão. Era, sem hipocrisia, um ambiente, tá, aristocrático, de pessoas notadamente cultas ou que deveriam ser cultas, mostrando total subserviência a um verdadeiro imbecil, como dava para perceber, como daria para perceber nos anos seguintes, na tragédia que se abateu sobre toda a Europa, com um custo de quase 50 milhões de vidas. Idiotas fazem idiotices, e muitos pagam. Essa história não está me vindo na cabeça agora, nesse momento, é porque eu pergunto também o que passa pela cabeça do povo europeu e dos dirigentes escolhidos. São manipulados para assumir seus governos, tá? E, de alguma forma, tentar fazer com que aquilo ali funcione de uma só forma, de um só jeito, manipulando o seu povo para que só quem tenha dúvida seja um Villa-Lobos que veio de fora. Pouco importa. E agora a gente, friamente, de forma pragmática, usando como motor apenas o bom senso, tá? É o que eu tento incutir nas minhas lives. E é o que poderia levar o continente, aparentemente, mais avançado socialmente, mais coeso e com mais experiências em tragédias humanas para chegar a esse resultado. Como ainda floresce na Europa algo como o nazismo. Como está arraigado na alma das pessoas. A Europa é um continente que materialmente é riquíssimo. Não é de se espantar também, né? 80% daquela riqueza veio fruto da pilhagem do resto do planeta. Não só de índios, do planeta inteiro. Mas vamos deixar isso... E roubo de outros países, tá? Mas o melhor de tudo isso aí é a gente deixar isso de lado. Isso é passado, isso é história. Isso não pode, de forma alguma, pautar o comportamento atual da civilização. Seria um processo vingativo, tolo e sem sentido, contraproducente. A gente tem que aprender com a história, não tentar se vingar dela. É isso que as pessoas erram. Só que eles estão bancando uma briga difícil, porque a Europa é um continente paupérrimo quando o assunto é fornecer energia vital e alimentação para o seu próprio povo. Mas, por um outro lado, isso não é um problema, porque a situação material deles, as empresas que eles criaram,
suas estatais, seus conglomerados, sua influência no resto do mundo, que boa parte dele continua pobre e miserável, dá uma grande vantagem para eles. Aí fica um hiato, um buraco na cabeça da gente, né? Recorrendo à parte de Vila Lobo, né? Lá. Por que o Hitler, apesar de um baluarte da ignorância e do totalitarismo, tinha pontos a seu favor? Pelo menos na tabuada mágica dos resultados, ele tinha tirado o povo alemão da fome e da miséria. Não adianta você colocar pontos e menos pontos. Tá? Porém, a adesão das melhores cabeças a esse processo foi de se espantar. Inclusive, toda a elite sionista, aquela que caiu fora antes que seus irmãos pobres fossem caçados como gambá, aqueles ali também, todos eles, que tinham um elemento fascinante no Hitler. O pessoal se sentia bem em perseguir as minorias. Essa é a verdade. E a gente, hoje, olha para aquilo que aconteceu, fala assim, isso deve ter ensinado todo mundo, 50 milhões de mortos, todos os problemas. E é o seguinte, a gente descobre que até 4 meses atrás, Alemanha, Polônia, França e todos os países da Europa viviam sem problemas internos. Não tinha problema interno. Porém, com energia farta, barata, com acesso a grãos fartos e baratos, e boa parte dele vindo da Rússia, da Ucrânia. Um imenso país em sua continuação, que a única vez que colocou os pés no solo europeu foi exatamente para libertar a Europa e combater o insano personagem já previsto pelo visionário Villa-Lobos. Tá? Nunca subjugue um homem culto, inteligente e pragmático. No caso, Villa-Lobos era esse homem. Tá? E, através de ciclos e levas, a Europa cria, assim, no seu ideário, uma tentativa, uma forma de subjugar e conquistar povos menores que eles acham. E o povo eslavo, naquela época, já era alvo. Existia o sionismo da parte do Hitler. O Hitler era sionista, não era o nazismo que era sionista. Rubem, o nazismo não era sionista. Sionista era Hitler. Você vê o grande herói deles, o Stefan Bandeira. Quem é? O grande inimigo deles, por incrível que pareça, é o povo eslavo. Agora, sempre foi cíclico essa tentativa de conquista, como também foram cíclicas as suas derrotas. E cada vez que fazem isso, colocam o seu povo num desgaste, na penúria, que não existia anteriores a essas aventuras. Napoleão foi fazer o que lá? Hitler, se tivesse ficado com metade da Europa, tinha ficado com metade da Europa, ia ser Rússia, Alemanha e Estados Unidos. Acabou. Ou União Soviética. Acabou. Mas não. Não é o suficiente. E foram tentar pegar os eslavos, tá? E deu no que deu. E o que vai dar sempre. Foi a primeira, foi a segunda, foi a terceira, e os caras sempre com algo místico. Tá? Sempre místico, sempre. E agora a gente não precisa ser gênio, não precisa ter bola de cristal, não precisa nenhum dom sobrenatural para enxergar o óbvio. A elite europeia, doutrinada pela escola econômica e pela doutrina americana, instrumentalizada, tá? Por essa mesma mentalidade econômica, vamos imprimir dinheiro. Os outros trabalham para a gente. Quem se levantar por aqui, a gente destrói. Como a Bósnia, como a Iugoslávia, a gente dá o jeito da gente. Ninguém pensava, ninguém tinha no plano B deles a história de que o Putin poderia fazer isso com a Rússia. A Rússia eram favas contadas. Tá? Então, a gente vê esse quadro que está aí. A gente vê um quadro que é a OTAN já em guerra, já usando
quem? Os ucranianos. O velho testa de ferro, o decrépito, apesar do mau caratismo do Joe Biden, a gente tem que ter humildade e ver que ele não tem ingerência alguma sobre o que está acontecendo lá. Ele já decretou, porque foi mandado, que eles lutariam até o último ucraniano. E que depois dos ucranianos existem finlandeses, poloneses. Para os americanos, nem são gente. Podem continuar morrendo à vontade para desgastar a Rússia. E o Joe Biden também já afirmou, ser honesto da parte dele, que está disposto que o povo europeu passe qualquer sacrifício para conquistar seus intentos, e missão dada é missão cumprida. O governo alemão já baixou norma pedindo a colaboração do povo. É mole? Ó, pare de tomar banho, não cozinhem tanto, e provavelmente os europeus vão voltar àquele seu salutar modo de higiene da Idade Média. 2 banhos por ano, isso, a parte mais braba, né? 2 banhos por ano e mais nada. Isso tudo para derrotar um país que tratou a Europa sempre com deferência, com respeito. Todos os europeus que viajam pela Rússia, incluindo aí os americanos, são super bem tratados, tá? E ainda dizem que lá estão na miséria, estão pobres, estão isso, estão aquilo, inventam histórias, porque as realidades econômicas dos países são horrivelmente, tragicamente diferentes. Só que a miséria é miséria em qualquer canto. Acabou de sair um estudo, 40% dos americanos não têm na sua conta dinheiro suficiente para pagar seu enterro, ou uma consulta médica com um especialista. Aí agora o povo europeu que vivia numa boa vai deixar de tomar banho, vai parar de fazer sua vontade, seus caprichos, vai virar no seguro-desemprego, vai fazer do continente uma merda, vai viver na merda. Tudo isso porque os senhores da guerra chegaram e disseram que precisam daquilo porque é insuportável, intolerável aceitar a Rússia com essa posição, quando ninguém sabe nem onde fica a Rússia. É isso aí. É tanto frio na Europa, que vai vir tanto frio, que acho que eles vão provocar a Rússia para morrer torrado. Pelo menos morre quentinho. Ah. Isso daqui é o quadro que nós temos da Europa atualmente. Dá para explicar, não dá para entender. Qual é a diferença? Não, a gente explica. Existe uma coisa, um diferencial entre explicação e justificativa. Isso a gente está explicando o que está acontecendo. Agora, justificar isso é difícil. Como justificar isso? Como justificar que países, com a maioria de seus problemas equacionados, entram dentro de uma situação dessa, defendendo uma tábua, a tábua de afundamento, né? Tem a tábua de salvamento e tem a tábua de afundamento. Uma tábua de afundamento escrita pelos Estados Unidos, onde os Estados Unidos diz que banca tudo por quê? Porque pinta o dinheiro, pintar o dinheiro todo mundo pinta. E estamos aí de joelhos para uma escola econômica que simplesmente está levando metade do planeta. Não chega a ser metade, né? Nem em território, nem em população, mas para a bancarrota, para a miséria absoluta. É o que vai acontecer com a Europa. A capa do Christian é redundante, é maravilhosa, é perfeita. É aquilo ali mesmo. É para aquilo ali, para aquele lado ali que nós estamos indo. Nós não temos outro lugar para ir. Falei, não adianta. Tudo passa pela Rússia. Não, porque daqui a 3 anos, nada. O mundo é pensado de 6 em 6 meses, por estação. É assim que é pensado o mundo. Não tem tempo para pensar de outra forma, não. Não tem o gás que vem daqui a 2 anos, que vem daqui a 10 meses, é agora. É o suficiente para quebrar, para ir para o inferno.
E você é obrigado a aturar tudo isso. E você olha para as pessoas, fala assim, como é que essas pessoas não estão vendo isso? Será que sou tão inteligente? Não, é que a gente não é muito inteligente, não. É porque simplesmente o nível de burrice que o mundo chegou nos leva a esse quadro que aí está. A Europa naufragada, na merda, os preços disparando. Tivemos aqui o André agora falando, tivemos ontem a live de ontem, Carlos Velasco matando a pau, mostrando tudo, tá? Os sonhos que não se tornarão realidade. E todo esse quadro, quando a gente poderia estar cuidando do mundo de outra forma. Mas tem a turma da OTAN, que precisa disso aí, são atores. E a própria mídia cobra, porque a mídia sabe que nessa história aparece o dinheiro para ela também. É todo mundo corrompido, de cima e embaixo. Não somos nós só, não somos só nós aqui, não. É que há um requinte maior na corrupção deles. Pode ter certeza disso. Agora, o nível de corrupção é esse. Esse é o modelo que nós compramos em 88 na Constituição. Foi esse modelo que nós compramos quando acabou o AI-5. É a verdade. Está aí. Doa a quem doer.